Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elisângela Martins, professora da Rede Municipal de Ensino de Governador Valadares. Hoje nós estamos de volta para mais uma aula de arte e vamos falar do teatro popular brasileiro. Vamos aprender juntinhos um pouco sobre a arte do teatro brasileiro. Nós temos aqui duas máscaras. Você pode ver bem que uma parece estar muito alegre e outra parece estar muito triste. Mas o que isso significa? Essas duas máscaras, em qualquer lugar do mundo que você vá, ela representa o símbolo do teatro. É a simbologia teatral. Uma, a chorona, tristinha, representa o drama, a tristeza. Já a alegre representa a comédia, né? Que são duas vertentes totalmente diferentes do teatro. Em qualquer lugar do mundo, o símbolo do teatro são essas duas máscaras. Vamos falar do teatro popular brasileiro, muito colorido, muitas fantasias, né? Vamos aprender juntos? Então, vamos lá. A origem do teatro brasileiro. A primeira manifestação do teatro no Brasil ocorreu no século XVI com o objetivo de catequização. O teatro era usado pelos jesuítas para ensinar a religião católica aos índios, aos colonos. Durante esse tempo, o padre Anchieta foi um dos principais jesuítas que mais utilizou esse tipo de representação artística, que era chamado de teatro de catequese. Então, no Brasil, o teatro surgiu como forma de catequizar, como forma religiosa. Na época, o teatro possuía uma preocupação muito mais religiosa do que artística. Os atores eram amadores e não existiam espaços destinados à atividade teatral. As peças eram realizadas em praças, rua ou escolas. Então, não existia um lugar específico. As peças teatrais, que tinham uma função muito mais religiosa do que artísticas, né? Como a gente vê hoje, não era arte em si, era questão de religiosidade, e ela era representada em qualquer espaço, né? Seja ele a rua, a praça ou mesmo as escolas. Um marco importante do teatro popular brasileiro foi a representação da tragédia Antônio José, ou O Poeta. Essa é uma peça, viu, gente? Pesquisa aí, vai conhecer um pouquinho sobre essa peça, Antônio José, ou O Poeta. E a Inquisição de Gonçalves Magalhães, em 13 de março de 1838. O drama foi encenado por uma associação verdadeiramente brasileira, com atores e intenções nacionalistas, liderado pelo ator João Caetano. Então, esse marco aí, você vê que o texto deixa bem claro que ela era totalmente brasileira. Então, era uma equipe de teatro totalmente nossa, né? Do nosso Brasil. Posteriormente, o teatro popular no Brasil conseguiu ganhar notoriedade na década de 1950, com o crescimento de um público interessado em ver nos palcos as grandes questões nacionais. Por que isso aí, gente? Olha, em 1950, o teatro ia para os palcos, ele falava, ele dramatizava, ele contava a história da grande comoção social, da realidade social do nosso país. Então, ele pegava a realidade que estava acontecendo no nosso país e os atores transformavam em arte e representavam essa arte da vida cotidiana. O teatro popular é definido como uma atração cultural destinada às camadas da sociedade menos favorecida, pois é um teatro feito em circos, praças e em espaços públicos por artistas amadores e, sobretudo, voltado para o gosto simples do povo brasileiro. Então, o teatro popular brasileiro, o próprio nome já fala, ele é um teatro popular, voltado para a sua camada mais pobre, a camada mais simples, mais humilde do nosso país. E ele não precisa de grandes palcos, seja o circo, seja as praças, sejam as ruas, se faz ali presente, né? E o teatro, quando é feito nas ruas, ele acaba se comunicando, conversando com tudo que está à sua volta. O
regime popular, o regime militar, em 1964. O que foi esse regime militar, gente? O teatro contou a história. O teatro contou a história do regime militar, lá de 1964. Inúmeras peças foram proibidas. Por que essas peças foram proibidas, professora? Porque tinha censura, né? Eles eram censurados. Essas peças não podiam ir ao palco. O povo, a população, não podia assistir essas peças. Por quê? Porque existia uma pressão política em cima dessas peças, porque não queriam que o povo ficasse sabendo que tudo aquilo estava acontecendo. Sabendo através da arte, porque a arte, ela também serve como ponto de manifestação, entendeu? Ela pode contar uma história e levar o público a questionar. E era justamente isso que o regime militar não queria em 1964. Olha que interessante, os artistas falavam da realidade que o Brasil estava vivendo e acabava comovendo a população, o povo, a tomar algumas atitudes, a pensar. E era justamente isso que não queriam, que o regime militar não queria em 1964. Só a partir dos anos 70, o teatro novamente ressurge, mostrando as produções constantes. Vejam, 1964, só em 1970. Então foram o quê? 6 anos de repressão no teatro, né? A época do regime militar. Só lá em 1970 que ele vai ressurgir, mostrando produções constantes. O teatro voltou a ser constante. Olha que interessante essa história. Eu sempre falo aqui nas nossas aulas que a história e a arte andam juntos, são casadas, né? Ela está sempre contando, a arte contando a história e a história fazendo a arte. O teatro popular brasileiro. Eu escolhi essa imagem porque eu tenho certeza. Se você não assistiu no teatro, eu também não assisti o Alto da Compadecida no teatro. Mas na televisão, como filme, você já deve ter assistido. Gente, é um grande marco, antes de ser um grande marco da televisão brasileira, é um grande marco do teatro. Entendeu? Olha, porque acaba que as peças teatrais também viram filme, né? Se transformam em filmes. E o Alto da Compadecida é uma peça teatral nossa, e muito popular, que todos nós conhecemos, que conta uma história nordestina, né? Muito bonita. O teatro de Ariano Suassuna. Gente, esse homem, essa foto, ele veio para revolucionar o teatro popular. Ele fez história dentro do teatro. O teatro Ariano Suassuna tem a finalidade de criar uma arte erudita, a partir de características de cultura popular do Nordeste brasileiro. Uma de suas obras teatrais mais famosa é o Alto da Compadecida. Trata-se de um drama sucedido no Nordeste, com elementos das tradições da literatura de cordel, do gênero comédia. A obra mistura cultura popular e tradição religiosa. Foi o que eu disse. O teatro Ariano Suassuna, ele ressurge, ele aparece, ele floresce com o Alto da Compadecida, contando uma história muito linda e muito, né, gente? Vamos ser realistas, que é uma história que acontece, né, no meio do nosso Brasil afora, vira e mexe. Ele tem uma mistura muito contagiante, que é religião, né, é uma tradição cultural e a história de um povo sofrido do nosso Brasil. Então, o teatro popular brasileiro começa a ganhar forças aqui. Então, e o que é falar sobre teatro no circo? Você viu que eu disse que os teatros eram feitos em quê? Praças, circos, escolas. E os teatros no circo foram um dos primeiros lugares. O circo-teatro, ele era chamado circo-teatro. Foi um gênero do teatro muito comum e de muita fama no Brasil durante todo o século XIX. Até, com certeza, a década de 1960. O sucesso desse tipo de espetáculo era grande, na medida em que quase não havia grupos teatrais se apresentando fora dos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, entre outros.
o teatro do circo, ele ia a cada dia ganhando um novo texto, ele ganhando nova vida. E um novo texto era apresentado por companhias formadas, geralmente por famílias circenses, que viajavam pelo país em cidades de diversos tamanhos. Gente, o teatro, ele ganhou uma expansão muito grande quando passou a ser circo-teatro. Porque o circo, ele anda, né? Ele é móvel, ele anda o Brasil inteiro, diferente do teatro estrutural, né? Que acontece ali naquele local, endereço, hora marcada e tudo. Já o teatro circo, ele andava pelo Brasil inteiro. E essas pessoas que andavam no circo, geralmente são várias famílias que moram juntas no circo, e essas famílias eram os atores e atrizes. Então, eles levaram o circo para o Brasil inteiro. Com isso, levava o quê? O teatro para o Brasil inteiro. Então, o teatro ganhou mais notoriedade, mais conhecimento, porque ia para todas as partes do país. Agora, um bombom para quem adivinhar onde esse teatro acontece. Você já viu falar? Olha aqui, olha bem essa imagem, foca na imagem. O que é que tem aqui? O que é que você consegue ver? Pessoas alegres, dá a impressão de muita alegria, de contentamento. Mas o espaço, se você olhar bem, tem uma plaquinha aqui que tem escrito proibido para bicicletas. Então, onde seria essa peça teatral? Na rua. Vamos ver? Teatro de rua. O teatro de rua é uma das formas de teatro que tem mais interação com o público, justamente porque ele acontece na rua. E muitas vezes, quando ele está acontecendo ali, a peça teatral, ela já tem dentro da sua composição partes das falas que acabam pegando as pessoas que estão ali pela rua, ou para segurar um objeto, para fazer parte do cenário. E as pessoas que estão passando pelas ruas também, elas param, elas ficam assistindo. Aquilo acaba sendo uma diversão para quem passa na rua. É uma das formas de teatro mais popular, né? É uma modalidade teatral em que atrizes e atores utilizam seu corpo e sua voz a serviço da construção estética no espaço aberto. Atualmente, se entende o teatro de rua como um teatro na cidade. Então, assim, quando acontece um teatro de rua, os atores e atrizes também precisam usar muito da sua voz, né? Porque o ambiente é aberto. Então, o corpo e a sua voz, para que consiga o quê? Público, chamar a atenção para aquela peça que está acontecendo ali. Então, é preciso que eles se... Você vê nessas imagens, eles estão se movimentando, fizeram um cenário, tem barulho. Então, o teatro de rua, ele é chamado popularmente de rua porque ele acontece na rua, no espaço aberto. Aqui, mais uma imagem. Você vê, eu fiz questão de colocar essa imagem para vocês verem e observarem que no fundo tem pessoas, e olha como esse rapaz de azul, ele para e está ali apreciando a obra. Por quê? O teatro de rua é isso, interagir com quem passa, com quem está andando pela rua. Então, ele é feito de forma com que as pessoas que circulam, seja na praça ou na rua mesmo, possam participar e apreciar, porque nem todos têm oportunidade de ir até o teatro. O palco é a rua, como eu disse. O conceito de teatro de rua abarca um amplo conjunto de espetáculos que se realizam na cidade. Tradicionalmente, o teatro de rua foi compreendido como uma modalidade do teatro popular, mas atualmente os estudos sobre essa forma teatral se ampliaram e pode-se incluir neste campo diversas formas cênicas. Então, tem vários tipos de teatro que são realizados nas ruas. Olha que legal esse mapa do nosso Brasil aqui. Um pouquinho da geografia aqui, ó. Você consegue localizar as regiões aqui? Mas nós vamos falar das regiões que têm teatro, né? Grupos de teatros de rua no Brasil. Vamos conhecer juntos? No Brasil, são diversos os grupos de teatro que realizam experiências nas ruas. Destacam-se grupos Galpão, o Belo Horizonte, Tá na Rua, no Rio de Janeiro, Grupo Emboaça, no Aracaju, Grupo Experiência Subterrânea, em Florianópolis, Tribo de Atuadores, Oi Nós Aqui, Travês, Oi Nós Aqui, Travês, do Porto Alegre, Teatro que Roda, em Goiânia, Teatro de Caretas, em Fortaleza, As Graças, em São Paulo, Cia São Jorge de Variedades, em São Paulo,
Cia Brava, em São Paulo, Erro Grupo, em Florianópolis, Teatro da Vertigem, em São Paulo, Grupo de Risco de Itajaí, Oi Galé, em Porto Alegre. Então, gente, por que eu coloquei aquele mapa? Você pode ver que no Brasil inteiro acontece o teatro de rua. Então, aquele mapa representa o seguinte: temos teatro de rua acontecendo no Brasil inteiro. E companhias que fazem do teatro de rua o seu trabalho. O seu trabalho de sustentar as suas casas. Então, o teatro de rua é sim uma modalidade de teatro e muito válida que tem em todo o nosso país. Na cidade de São Paulo, existe o movimento do teatro de rua, MTR-SP, que é Movimento de Teatro de Rua de São Paulo. Esse, gente, é o que significa lá aquelas siglas, MTR, Movimento de Teatro de Rua de São Paulo, que juntamente com outros movimentos estaduais deram início a uma organização nacional criando a Rede Brasileira de Teatro de Rua, RBTR, presente em vários estados brasileiros. É muito importante frisar o seguinte, que um estado criou aquele movimento e, a partir daí, criou-se um movimento nacional dessa rede que chama RBTR. Então, é muito bacana como o teatro de rua vem se expandindo e ganhando espaço no Brasil. Vamos falar agora do teatro na escola? A importância do teatro na escola? Conta aqui para mim. Você já fez teatro na sua escola? Qual peça que você fez? Está com saudade de fazer? Em breve vamos voltar a atuar lá nos palcos das nossas escolas, né? Teatro nas escolas. Hoje o teatro na escola é uma prática importante para a formação integral da criança e do adolescente. O ensino do teatro possibilita o desenvolvimento de habilidades cognitivas, físicas, emocionais e sociais dos estudantes. Gente, o teatro, ele serve para nos fazer aprender a falar, a perder a timidez. E na escola isso acontece com a gente, que eu sei que já aconteceu comigo e com você também. Vamos falar um pouquinho de 6 benefícios proporcionados pelo teatro na escola. Eu vou falar desses benefícios para quando as aulas voltarem, você ir lá e arrasar. Fazer as peças com boa vontade, usar a sua criatividade e fazer peças maravilhosas em breve. A primeira, habilidade de comunicação verbal e corporal. Ou seja, ele vai ter habilidades, aprender a falar, a usar a sua dicção, né, a se expor e também vai aprender a expressar-se com o corpo, uma vez que o teatro ele é uma habilidade, né, que vai trabalhar o corpo, a mente, a fala. Olha aqui essa imagem, como os alunos de uma escola estão não só interagindo, mas pode ver que eles estão maquiados, eles fizeram a composição de um personagem, ou melhor, aqui de vários. Aumenta a autoestima de crianças e adolescentes. Também é verídico, ele nos dá segurança de si. Quando a criança se conhece e sabe se expressar como ela é, a elevação da autoestima é uma consequência direta. Ela sabe apreciar seus pontos fortes e tem consciência dos aspectos que precisa melhorar. Então, quando nós nos conhecemos a nós mesmos, nós sabemos onde podemos melhorar, onde é hora de parar, e o teatro nos permite esse conhecer. Favorece a interação entre os estudantes. Isso acontece muito, porque você consegue interagir com os seus colegas quando você está em uma peça de teatro. Você dialoga, você tem ideias, a criatividade vai florescer mais. Eleva o interesse pela leitura e estimula a criatividade. Exatamente, para você fazer uma peça de teatro, você precisa ler e aprender as suas falas, né, dialogar. Aumenta o senso de responsabilidade e comprometimento. Porque se você é um ator e tem que dar conta daquele papel, você precisa se comprometer a ter responsabilidade com as suas falas, com as suas ações. E a consciência corporal, como eu disse, no teatro nós temos a consciência, né, do corpo, porque o corpo fala, o corpo se expressa em uma peça teatral. Então, promove a consciência corporal. O teatro na escola é importante para o desenvolvimento do aspecto físico da criança e do adolescente. Gostaram? Você vai fazer teatro? Então vamos lá.
nós falamos que tem o Dia Nacional do Teatro. Vamos ver agora, dia 27 de março. É o Dia Mundial do Teatro. E tem também o Dia Nacional do Teatro, que é comemorado em 19 de setembro. Por que 19 de setembro, professora? Essa data é destinada a homenagear uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade, em especial os artistas brasileiros dessa área. Então, 19 de setembro, dia do quê? Do Teatro Nacional. Você gostou dessa aula? Tem muito mais nas nossas redes sociais. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da sua tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Acesse as nossas redes sociais SMED GV. Fique ligadinho e sempre aprendendo mais. Um abraço e até a próxima.